Uma definição que eu gosto muito é do Gabor Mate, que ele fala mais ou menos o seguinte: um trauma é o que acontece dentro de você com relação às coisas externas. É basicamente no sentido de qual é o significado que você dá para os acontecimentos que você vive. Isso definirá se uma coisa é um trauma ou não. Por isso que mesmo dentro de uma família, por exemplo, vamos pegar aqui aquele exemplo clássico, né? Gêmeos idênticos, univitelinos e não sei o que, papapá, passam pela mesma experiência. Por que, que um tem trauma e o outro não? Por causa do mundo interno, né? Por causa da nossa subjetividade, ou seja, a forma como nós constituímos o mundo, a visão de mundo que nós temos, de pessoa, personalidade e assim vai. Junto disso entra a ideia de que um trauma ele pode ser algo muito intenso, repetitivo ou precoce, né? Prematuro para você. Você não tem condições de processar aquilo ali. Tudo isso ajuda a definir um trauma. Há três exemplos diferentes só para vocês entenderem, tá? Com relação a tratamento e trauma. Uma pessoa que está trabalhando no maquinário pesado e, sei lá, tem o dedo decepado, né? Ou perde o dedo. Ela tem um trauma, ela vai no médico, vai lá, faz o tratamento, fica ali com o dedo, né, cicatrizado, com aquela parte faltando. Beleza. Quando a gente tem um professor, por exemplo, que está trabalhando ali diariamente na sala de aula, escrevendo e tudo mais, e ele tem um esforço repetitivo de escrita, ele causa uma lesão. Ele vai para a fisioterapia. A fisioterapia é uma outra forma de tratamento, que também vai usar um pouco da repetição, mas vai ser de uma forma mais saudável. E na psicologia, o que, que a gente faz? Vamos ressignificar um evento. É só isso que se faz nas terapias? Não, mas é só para vocês entenderem que cada tipo de trauma às vezes vai demandar um tipo de tratamento diferente. Quando a gente vai para a saúde mental, isso expande um pouco mais, porque a gente tem que entender qual é o tipo de trauma que você tem. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando da parte de ressignificação. Então, eu tive um evento lá no meu passado, do qual eu não consegui lidar porque eu não tinha maturidade emocional, cognitiva, e eu vou para a terapia ressignificar este evento. O que, que isso quer dizer? Vou dar um sentido diferente, porque ele aconteceu de uma forma precoce. Eu não tinha condições de lidar. E aí, por não ter essa condição, vira um trauma. Esse trauma não trabalhado desenvolve comportamentos no meu estilo de vida, crenças e tudo mais. Essas crenças mudam, né, e moldam os meus comportamentos viram hábitos, meu hábito vira um estilo de vida. Na terapia, quando a gente fala realmente só de saúde mental, a gente não está colocando só um trabalho cognitivo, a gente tem que fazer todo um trabalho, às vezes até corporal. E aí entram terapias corporais. Funciona? Funciona para algumas pessoas, não para todas, porque a gente precisa aprender a lidar com a nossa própria percepção. Tá? Então, por que, que é importante entender um trauma? Para você saber como é que é o melhor tratamento para ele.